As mãos calejadas dizem, do corte da cana, carregam entulhos e 5 litros d'água para sustentar a fome. Nas depressões inundadas, os passos afundam como se afundasse um navio negreiro. Com ele, muitas vidas viraram obras de museu. Um homem sem rosto, um rosto sem nome, um nome sem gente e sua terra incinerada. Minha família veio num desses, que não afundou com a tempestade. Dispersa, nossa história enterrou-se. Difícil encontrar os ossos e as pedras que dirão de nós. Memória tem águas espessas. O que foi a colonização? Foi um processo brutal, né, de invasão das terras de América, Ásia e ali, a partir do século XIX, de África, né, por parte dos europeus. Não só foi brutal, ele foi duradouro, né, muito duradouro, tanto a colonização como a escravidão. O que de fato aconteceu nesse Brasil? Quem foi que pensou esse projeto colonizador para o Brasil? E quem são as pessoas que até hoje detêm o poder para fazer com que esse projeto ele permaneça com tanta força? E quem somos nós, tratados o tempo inteiro como outros, subalternizados? Olá, eu sou Bel Puan, sou cantora, compositora, poeta, atriz, também sou mestre em História pela UFPE e mãe, né? Meu nome é Iris Campos, eu sou natural de Palmares, zona da Mata Sul de Pernambuco. Moro aqui em Recife há 23 anos. Eu sou Luna Vitrolira, eu sou multiartista pernambucana. Dentre as várias atividades artísticas que eu desenvolvo, tá? Literatura, poesia especificamente, performance, cantora, mas também trabalho como pesquisadora e educadora. Eu sou Juliana Alves Chucuru, sou artista visual, pesquisadora em artes visuais. Sou aqui do povo Chucuru Ororubá, mas também do povo Chucuru de Simbres. Somos 2 etnias, 2 territórios, aqui nesse grande território que é a cidade de Pesqueira, Pernambuco. Existem muitas formas de colonizar. Existe a colonização estética, a colonização afetiva e também a colonização epistêmica. O que é o epistemicídio? É o silenciamento, o apagamento, a anulação dos saberes, da cultura, da memória, da história dos povos que foram escravizados, os povos negros que vieram em diáspora e os povos originários, os indígenas. Aconteceu algo bem incisivo, né, por parte da branquitude, da classe dominante, né, que foi de narrar a história a partir do olhar deles, né, a partir de um olhar onde pessoas negras e indígenas na história ou estavam paralisadas, sem resistir, ou elas simplesmente nem existiam. É um padrão romantizado que foi criado e pintado, né, pelo pintor europeu, o viajante, para que fôssemos colocados naquele livro de história estagnado. Penso na carga teórica que embasou essa forma, né, de agir, que é basicamente justificar a escravização e o saqueamento, né, das sociedades dos povos, a partir de que aquela guerra está sendo feita por uma pessoa superior, por um povo superior, então é uma guerra justa. É sobre hegemonia, né? É sobre qual a cultura que deve prevalecer. Desde sempre no país, a grande referência de movimentos artísticos, culturais, literários é a Europa.
A gente tem toda uma comunidade de europeus que vem para o Brasil implementar esse projeto colonial e que quer manter as suas referências como hegemônicas ocidentais aqui. E isso faz com que se diga que os povos que não são ocidentais são incivilizados, são selvagens. Isso tudo faz parte, né, de um processo colonial que pode não existir mais em lei, né, mas na nossa mente ele ainda está em voga, bem forte. Tudo que se faz hoje é uma tentativa de manter essa ideia de referência, de manter uma epistemologia eurocêntrica, de manter uma cultura refinada, erudita, eloquente, que tem a ver com o que essa hegemonia branca representa, a elegância, a inteligência, a supremacia. É tudo uma forma de manutenção de poder. Desde a invasão, né, portuguesa no Brasil, foi decretado um sistema de poder, né, onde as pessoas indígenas e negras eram escravizadas. A questão de atrelar inferioridade à cor de pele. Imagine eu, uma mulher preta de periferia, dando aula sobre o cortiço, dizendo para as pessoas jovens, também pretas, que estão ali, que nós, que somos pobres, periféricos e negros aglomerados no cortiço, nos comportamos como animais, como selvagens, para que eles marquem essas características no Enem. O jantar da colonização é esse, é transformar o que é diferente, o que não é a estrutura deles, em desigual e pior, né? Sempre o pior. Estamos na classificação do pior. Então eu volto para a sala de aula como artista para dizer que essa literatura ela não é brasileira. Ela faz parte de um projeto colonial que nos objetifica nossos corpos e nos trata como de fato animais que precisam ser domesticados. Se a gente parar para pensar que quando eu falo a colonização mudou de forma, ela mudou de estratégias. A estrutura de poder até hoje são os homens, no geral, né, que dominam. Figuras, em geral, brancas, masculinas, ricas, que não têm interesse de alternar o poder, né. Dentro disso, com certeza, está a estrutura do que se pensa sobre a mulher, de que a mulher precisa estar a serviço do homem. Porque a imagem colonial ela ainda está aí, ela está viva, ela está na mídia, ela está, para além do livro de história, ela está quando nós ensinamos que a mulher não branca ou a mulher indígena, ela está ali para ser fetichizada, né, ou sexualizada. As mulheres brancas viveram um machismo, as mulheres negras e as mulheres indígenas outro machismo. E é isso, tanto como na colonização, hoje em dia, né, essas mulheres vivem formas diferentes de ser afetadas pelo patriarcado. As mulheres brancas, né, vivem os assédios e a baixa de salários, enquanto que as mulheres negras e indígenas vivem uma defasagem completa, assim, né, do que elas são. O ser delas é negado, né? A humanidade foi negada. E durante muito tempo eu não conseguia perceber que as diferenças elas eram usadas para subalternizar, mas eu sentia isso na prática, né? Para mim, o fato de eu não ter acesso ao meu passado está em ser diferente de quem nos colonizou, em ter escolhas diferentes, em ter ritualidades diferentes, crenças diferentes. Onde os homens brancos vão estar ali, né, no topo da pirâmide. A mulher indígena ela sempre teve colocada como esse objeto, né, como se fosse um dispositivo que tivesse ali a mercê daquela situação, escravizada, obrigada a trabalhar nas suas próprias terras, violentada, estrupada. O legado colonial para as mulheres negras e indígenas é de todo destrutivo, assim. Somos a base, né, mesmo da pirâmide, sobretudo as mulheres pobres. Ganhei
espaço. Nem que seja na marra, quem antes jogava pedra na neguinha, agora é a baixa que lá vem pedrada. A colonização me afetou principalmente durante muitos anos artisticamente. Eu era menos bailarina do que outros bailarinos por não ter formação clássica. Eu me machuquei muito para tentar entrar num padrão ideal de dança. Quando eu fiz os meus 23 anos, eu tive contato com uma literatura que me trouxe muito mais fundamento e um choque de realidade para que eu conseguisse entender o que é que eu estava passando, por que eu estava passando por aquelas coisas. E isso vem com um processo de autoconhecimento. Eu fui uma criança que alisei o meu cabelo, eu fui uma criança que neguei as minhas origens, eu tinha muita vergonha de dizer que a minha família tem a origem canavieira, que eram cortadores de cana. Eram muitas opressões. Isso me tornou uma criança muito inibida, muito silenciada e muito silenciosa. Olhar-se no espelho, encarar a própria imagem, não aceitar o que vê é muito doloroso. E esses meus trabalhos, eles ganharam intensidade, digamos assim, mais propriamente depois da minha pesquisa de mestrado, que eu passei a me posicionar mais fortemente como artista mulher indígena chucuru, ainda que eu já tenha essa consciência antes. Sabia da minha história, já tinha um reconhecimento de todo o povo, do território, mas por questões de indas e vindas e de um trajeto próprio da mulher chucuru, né, como questões de violência, de precisar sair do território, da cidade de Pesqueira, por questões de sobrevivência, né? Sobrevivência familiar, de questões financeiras, de ter que sair para estudar, do assassinato do meu pai. Tudo isso somava para que eu não tivesse, digamos assim, não soubesse como me posicionar esse corpo mulher chucuru. Eu tenho uma irmã gêmea idêntica, o nome dela é Yara. A minha ancestralidade e as buscas que a gente faz, eu e Yara, da nossa retomada, ela se confronta muito com o que é a família do meu pai. Eu venho de uma família por parte de mãe católica e por parte de pai evangélica. Meu primeiro confronto em assumir que somos indígenas em retomada começa muito, muito próximo, começa na minha casa. Nós tivemos sempre um elemento que foi crucial para nos manter vivos, que é a manutenção da nossa memória. A memória, né, quando a gente pensa em história, ela é um lugar de poder, né? Então, a gente vive numa batalha de memória. E a gente tem toda também uma construção estratégica que anula os saberes ancestrais, que anula os saberes orais e coloca como legítimo numa sociedade criptocêntrica os saberes que são academicistas, que são escritos, né? E coloca isso como saberes legítimos em detrimento dos saberes orais, que estão aí o tempo inteiro sendo passados de geração a geração, sobrevivendo, resistindo e mantendo pra gente essas referências, que é onde a gente vai buscar para entender quem somos, né? De onde viemos. Existia um medo de falar dessas questões, até uma forma de esquecimento, mas na medida que eu fui me reencontrando também com outras histórias, com essa memória, essas memórias, né, que vão sendo desengavetadas ou visibilizadas de outras mulheres chucurus, eu também fui ganhando força para falar mais disso. Quando a gente entende a forma que a estrutura opera, inclusive através de nós, para manter esse projeto político colonial, a gente consegue ir subvertendo. Abre alas, que trago na pele palmares a beleza de meus ancestrais. Trago no peito a voz da memória do canto dos canaviais. Trago no corpo a nossa versão da história que nunca foi contada. Paleta branca eurocêntrica foi a que ditou, né, o que era bonito, o que era arte, o que não era. Então o nosso trabalho, por exemplo, da arte indígena, ele não foi entendido como arte, muito menos uma arte sofisticada, ao contrário, sempre foi um artesanato. Então, quando a gente coloca nossas vozes nesse campo de disputa de narrativa e a hegemonia que é justamente para diminuir nossa arte, nosso trabalho, nosso discurso, dizer que nossa poesia é panfletária ou que é uma arte identitária, o que é que ela está tentando fazer? Diferenciar. Diferenciar para quê? Para subalternizar.
para colonizar. Para dizer, vocês vão ficar nessa prateleira, vocês vão ficar nessa gaveta. Porque a literatura universal e a arte universal é a nossa. Seu Zé, por exemplo, mestre Zé Alfaiate, dando um exemplo dessa forma de apagamento. Seu Zé dava a vida pelo caboclinho. A aposentadoria, o que ele tinha, o que ele não tinha de dinheiro, ele botava no caboclinho para o caboclinho sair no carnaval. Se apresenta no carnaval, 9 meses depois, o caboclinho ainda não recebeu o cachê de carnaval. A instituição que é para preservar essas pessoas, é dela que começa o apagamento, é dela que começa a desestrutura. Ele começa a minar as pessoas na dignidade. Isso é um projeto de apagamento, isso é um projeto de fazer com que seu Zé desistisse, com que seu Zé não quisesse mais botar o brinquedo dele na rua. Pernambuco é um estado efervescente, que tem uma diversidade cultural e uma riqueza cultural gigantesca, a gente não consegue nem dimensionar. Maracatu, cavalo marinho, coco, ciranda, e as pessoas conseguem acessar muito pouco isso, porque sempre vai existir alguém que está filtrando o que é legítimo e o que não é, onde essas culturas vão estar e onde não vão estar. É um diário cripó, na nossa língua chicuru, né? Cripó é mulher, que seria a mulher chicuru. Ele vem nascendo, né, nesses encontros e diálogos, né, com outras mulheres, com algumas lideranças. Um pouco da nossa língua, o brobo, né. Aqui, por exemplo, a relação que eu faço muito com pintura orgânica, com material da mata aqui mesmo. Aqui tem um pouco da nossa arte tradicional chicuru, feito pelas nossas lideranças também. Nossa barretina, né, nós chicurus, nós temos um cocá, né? Cocá diferenciado. Onde quer que a gente chegue, todo mundo já sabe que é um chicuru. O decolonial, ao meu ver, na prática, ele busca uma conscientização sobre esse projeto político colonial para que a gente consiga romper com essas estruturas e entender quem somos, para que a gente consiga formatar um novo projeto de conscientização e, de fato, do que é o Brasil. Nós não fazemos parte do Ocidente. A gente, na verdade, performa o modelo ocidental. E quando eu entendi isso, foi que todas as fichas caíram na minha cabeça. Tem sido muito bom olhar para esse lugar da decolonização na estrutura da minha vida. E foi, assim, realmente uma virada de chave, né? De como eu me relaciono, por exemplo, com homens, como eu me coloco como educadora na escola. Quanto mais eu falo para eles, para elas, para todos naquela escola, mais eu estou dizendo para mim, mais eu estou afirmando para mim, entendendo como isso muda a estrutura do pensamento. Então, se a gente parar para pensar de que forma a gente poderia efetivar a decolonialidade na prática, a gente não vai ter assim um manual, uma bula de como fazer, porque cada contexto ela é único. E uma das grandes formas é essa que a gente faz, né? Que é trazer a voz e o protagonismo para essas pessoas, sabe? Pessoas periféricas, pessoas pretas, indígenas, que elas possam falar sobre a história delas. Se você fala sobre a sua própria vida, sobre tudo que você passa e sobre tudo que você sente enfrentando nesse mundo, você já está fazendo literatura decolonial. Está muito em mim essa vontade de descolonizar o pensamento, então acho que acaba, na verdade, em tudo que eu faço. E acho que quando a gente começa a acreditar no que a gente é, no que a gente faz, também é uma forma de descolonizar o nosso pensamento. Nossas vidas importam e o que temos para dizer também importa. Sim, a arte ela é um dos principais caminhos para decolonizar na prática, efetivamente. A arte é o caminho mais sensível, poderoso, estratégico e de fato transformador que eu conheço. Ela tem essa importância pelo próprio caráter, né? Pelo caráter de ser um veículo de fácil acesso, de fácil compreensão, ou de ser uma flecha muito certeira. A arte liberta, a arte cura,
A arte transforma. A arte ela é divertida, ela pode ser emocionante, ela pode ser totalmente desconcertante. De tornar uma cultura viva, de tornar um ambiente aberto para um diálogo, de suscitar questões vivas e mesmo de recuperar questões que pareciam mortas. É ancestralidade, é tudo isso. Era uma vez um Brasil conservador, branco dono e preto propriedade. Africano era sem alma e o índio selvagem. Isso, segundo o europeu, nosso grande apogeu de civilização, colonizaram até nossa mente. Para tudo, a Europa virou padrão, beleza, ciência, progresso, e o Brasil há 500 anos, sem sucesso. Lembra das minas, mulher? Vocês são lindas. Mas era uma vez um Brasil conservador. Aprenda a sentar feito mocinha, ou prende o cabelo ou alisa de chapinha, mesmo acompanhada de 1, 2, 10 mulheres, dirão que estás sozinha. Vê se não encurta a roupa. Mulher trabalhadora é puta, mulher que questiona é louca, mulher inteligente é plágio. Fala por cima da nossa voz, porque homem é o sexo frágil. Vadias, vagabundas, bruxas, queimadas na fogueira da Inquisição, assediadas por amigos, pelo patrão, por parentes desconhecidos e até líder de religião. Nosso corpo, as regras deles, violadas dentro de casa. Na mais turbulenta das avenidas, espaço público é cenário de guerra, com um macho que te seca, no ônibus abre as pernas, se esfrega sem a nossa permissão e até ejacula, sem receber punição. Não, eu grito, denuncio homens abusivos, agressores, desde mãe África, ancestrais cheias de cores e senzalas estupradas por brancos senhores. Índias aculturadas em nome de Cristo, tantas irmãs perdidas para o machismo, mão direita do capitalismo, fez da América desgostosa. À beira do abismo, eu sou isso, apenas uma moça latino-americana, me agarro às lutas do passado para ter força no presente. Não defendo vidraça de banco, defendo gente, a um injusto, desobediente. Me inspiro em Dandara, Cotunes, Zeferina, Carolina, mas principalmente nas guerreiras de hoje. São as terceirizadas, trabalhadoras rurais, professoras, empregadas. É tempo de primavera. Conceição Evaristo, vovó Vilma, vovó Vera, Marias, Gabrielas, Amandas, Sheilas, Naias, Eduardas, Sabrinas. Brasil de golpes, reformas trabalhistas, ditadores militares, bolsonaros, fascistas. Apoiam massacres e chacinas. Mulher encarcerada no lar. Os pobres cheirando cola e os ricos cocaína. Era uma vez um Brasil conservador que revolucionou o poder das minas.